Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Como é bom estar diante do nosso Deus. Como é poder se reunir em fé e poder desfrutar da graça do Senhor. O amor de Cristo nos une. O amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Cristo nos convida. Tem uma parte que é responsabilidade. Mas o que deve impulsionar a nossa vida é o amor que Cristo transbordou em nossos corações. E a gente pode ficar vendo as coisas acontecerem. E a gente precisa tomar cuidado. Nós estamos numa sociedade que a gente precisa assumir dois papéis. Ou você está no holofote, ou você assiste quem está no holofote. Tem uma tendência muito forte disso acontecer. Ou você fica em evidência, ou você assiste quem está em evidência. Mas viver os planos de Deus não é viver nesta perspectiva. Não é aceitar esse padrão de relacionamento, de vida social, de escolhas de fazer o que com o nosso tempo, com a nossa vida. O que é precioso para nós vai nos impulsionar a nos envolvermos, mesmo que eu não esteja no holofote, e nem para assistir quem está diante de um holofote. Quando a palavra de Deus diz que nós somos pedras vivas, Pedro escrevendo na sua carta, diz que nós somos pedras vivas. Começou com uma pedra, que é a pedra fundamental, a pedra angular, a base e o fundamento da igreja, o próprio Cristo, com a sua mensagem. Porque não dá para a gente dizer, Jesus é uma imagem de uma fé que temos. Não, Jesus é uma verdade que cremos. Ele colocou nele a própria razão da existência da igreja. Ao chamar os seus discípulos, numa das últimas conversas, lá em João, ele diz assim: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E João marcou, e você percebe que a perspectiva do Evangelho de João é aquela perspectiva de um jovem olhando para um outro ser humano. E como é que alguém olha para um outro ser humano e fala assim: nossa, aqui ó, o Deus que criou todas as coisas está aqui comigo. Os discípulos só foram entender isso, meu irmão, lá da frente, foi bem depois. Às vezes a gente está dentro da igreja, a gente já aceitou Jesus há alguns anos. A gente leva tempo para perceber as verdades que Deus está tentando abrir os nossos olhos para ver. Porque às vezes o que a gente enxerga fácil e é capaz de analisar é só aquilo que está aparente. Ah, nós temos um prédio. Olha, temos bons instrumentos. Olha, o microfone funciona. Nós temos uma câmera. Nós temos um canal no YouTube. Nós temos a nossa página no Instagram. Estas coisas são fáceis de ver e identificar. Mas o que Deus está realizando e o que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida, às vezes não está visível aos nossos olhos. E às vezes a gente leva tempo para entender o que Ele quer de nós. Às vezes a gente não consegue compreender a profundidade do propósito. E isso nos impede de nos entregarmos inteiramente. Isso limita a nossa capacidade de ser canal do Senhor. Se eu não percebo a profundidade do que Ele diz para mim, eu não consigo me entregar na profundidade que Ele espera. E é por isso que quando nós nos assentamos para ouvir a palavra desse Deus, para permitir que o Espírito dele toque o seu coração. E se você perceber, a igreja está sempre sendo alertada pela Bíblia. Aquele que tem ouvidos, ouça.
Eu ainda vou contar um dia, ainda não contei. Se tem alguém bom aí de números, diga quantas vezes essa frase está no Novo Testamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes a gente ouve o pastor, às vezes a gente está ouvindo um influencer, às vezes a gente está pronto para ouvir um coach, a gente está sempre pronto para ouvir alguém que quer nos elogiar. Tem muitas coisas que nós estamos prontos para ouvir, queremos dar a atenção devida. Mas a Bíblia está dizendo para nós que quem tem ouvidos precisa ouvir o que o Espírito diz à igreja. E a palavra que eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã, depois de um ano de existência, é que nós não podemos andar sozinhos. Não podemos. Não devemos. E se nós queremos nos livrar do pecado, se nós queremos viver uma vida santa, se nós queremos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, para garantir que a gente desfrute de tudo que Deus tem para nós, Deus então quer nos encher do seu amor e da sua graça, para que a gente caminhe junto. Porque a graça de Deus, ela não opera só em uma pessoa sozinha. Ela não acontece de forma automática. Alguém entra aqui, e aí está lá na porta, e aí acontece automaticamente o mover de Deus na vida daquela pessoa. Não é assim que acontece. Você entra aqui, você está participando do culto, e não significa porque você sentou nessa cadeira, que você está oferecendo um culto a Deus, e que a sua oração passou desse teto, e que os louvores que você cantou chegou de forma aos ouvidos do nosso Deus, como uma adoração, como algo agradável, como uma oferta. Isso não é automático. Há escolhas que precisamos fazer. Nós decidimos através da responsabilidade que Deus nos dá. Do que fazer? O que é que eu quero? Você está aqui nesta manhã, ouvindo a palavra dEle. A minha mente, o meu coração, eu quero conectar com o Senhor. Não, eu estou aqui porque eu precisava vir, ou eu vim aqui porque a minha família vem, eu estou aqui porque é uma data festiva. Não, o que impulsiona o meu coração? Nós somos cooperadores de Deus. Somos cooperadores uns dos outros. Se a gente quer um clima de paz na nossa casa, depende da gente. Depende. Você quer que as coisas sejam direcionadas para a vontade de Deus? Depende de você. Você quer ter uma vida diferente da que você está vivendo? Porque às vezes a gente fica perguntando para Deus: Deus, cadê a vida abundante que há em Cristo Jesus? Às vezes estamos na presença de Deus e estamos ainda tentando entender o que Ele tem para nós, porque nunca é igual, né, meu irmão? Se fosse para ser igual, Deus não tinha dado identidade para nenhum de nós. Nenhuma igreja é igual, as igrejas são parecidas, podem ser semelhantes, podem ter uma liturgia padronizada, mas nenhuma igreja é igual a outra. Porque cada pessoa que participa de um lugar, ele vai mudando aquele contexto de igreja. Pessoas que Deus vai trazer a este lugar, Ele quer cooperar, que você seja um cooperador dele. Porque tem pessoas que eu vou me aproximar e ela não vai se identificar comigo. A pessoa vai dar 2 passos para trás e fala assim: eu não conheço essa pessoa, eu não fui muito com a cara dela. O ser humano é assim, a gente não é assim. Você chega num ambiente de trabalho, a primeira coisa que você faz é: deixa eu ver com quem eu vou trabalhar. Eu preciso entender quem é esse chefe que eu vou ter. Como é que eu vou me relacionar com ele? Chega um vizinho novo. Se for lá em Atibaia não faz diferença. Se chegar um vizinho novo, é velho, é 10 anos,
Você não vê ele está lá dentro da casa dele, e é difícil de ter relação com vizinhos lá. Mas se a sua cidade é onde um vizinho chega por perto, você quer saber, ei, é alguém que a gente pode ter proximidade, é alguém que quando a gente vai sair de férias, ou vai sair um final de semana, pode dizer, vizinho, fica de olho na minha casa aí, e quando você sair, eu fico de olho na sua. Precisa de alguém para dar comida para o seu cachorro, jogar água aí na plantinha. Não é bom quando você encontra alguém que vai cooperar, que na sua ausência, que na sua dificuldade, que na sua restrição, tem alguém que você possa dizer assim, não, essa pessoa está aqui, está comigo. Nós cooperamos uns com os outros. Paulo escreve à igreja aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. E eu quero que você guarde essa porção da palavra no seu coração, porque é a partir dela que Deus me levou a essa reflexão sobre sermos cooperadores de Deus, cooperando com a graça de Deus. Porque o que nós vamos fazer aqui é pura graça. Porque se nós limitarmos as nossas atividades a programas humanos, a gente vai perder tempo. Se você está pensando que você vai fazer alguma coisa para agradar o pastor Rafael, é um esforço que não vai frutificar. Porque o que nós podemos oferecer um para o outro, se não for a graça do Senhor, o amor dEle, a bondade dEle transbordando na nossa vida. Porque às vezes as coisas não têm o sentido que nós esperamos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim: como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz, no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhes dei socorro. De fato, é agora o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Paulo está ali tentando abrir os olhos daquela igreja, anunciando o nosso papel no reino de Deus como cooperadores dele. E a palavra cooperadores ali, que é trabalhar junto, em ajuda, no trabalho, em parceria, no esforço, juntando forças, para que com isso a gente possa executar algo. Essa é a palavra no grego. É esses conceitos de juntar forças, de algo que vai ser resultado da força, né? No mundo empresarial chamam de sinergia. Você é um funcionário que cria sinergia na equipe. Você sabe que os conceitos que tem, né, na inteligência emocional são tudo fundamentos bíblicos. Como ter relacionamentos saudáveis. Mas são verdades que podem mudar a nossa vida, não porque nós somos capazes de praticar isso. Essa é a grande diferença. É porque somos impulsionados pelo Espírito Santo. E aí Ele nos molda. Aí Ele aperfeiçoa. Aí Ele anula aquele nosso defeito que atrapalha demais. E Ele põe a presença dEle para exaltar nossas qualidades. Você fala assim, um homem cheio do Espírito Santo, o que acontece na vida dele? As qualidades que ele tem, o Espírito Santo potencializa. E os defeitos que ele possui, fica o domínio do Espírito Santo ali, aos pés da cruz do Calvário. E aí Senhor fala assim, aqui agora usa-me, Senhor, para cumprir o teu propósito. Faz de mim o que o Senhor quiser. Permita que eu viva os planos que o Senhor tem para a minha vida. O que o Senhor tem para mim hoje? Porque quando nós decidimos fazer algo, pode ser que seja uma coisa até incoerente. Os outros vão olhar e falar assim, esse cara tem problema. Quem já assistiu aquele filme Até o Último Homem? Já assistiu esse filme? Não é loucura um cara daquele? Mas por que o cara quer ir para a guerra? Não, ele quer ir para a guerra, mas ele não quer usar arma. Não, ele quer ir para a guerra, ele não quer usar arma, mas ele não quer matar. Como é que você quer ir para a linha de frente, desarmado, para encarar uma situação como aquela?
E aquele filme é um testemunho, né? Aquilo não foi Hollywood, não. Aquele filme foi algum cristão que decidiu que ele tinha algo a fazer e que Deus usou a vida dele para cumprir aquilo. Ele usou o amor que ele tinha a Deus para cuidar dos parceiros de uma guerra, para cuidar, para tratar das feridas. Às vezes a gente pensa que tem que ir para um lugar e a gente tem que estar com as armas que está todo mundo usando. Às vezes a gente pensa, nossa, a igreja precisa ser igual àquela igreja que eu vi. Nossa, a nossa igreja precisa fazer aquilo que eu vi no YouTube, lá no Facebook. Nossa, eu conheci e eu fui visitar a casa do meu tio, a casa do meu irmão, e eu passei numa igreja lá, pastor, vamos fazer aquilo que aquela igreja faz, meu irmão. Deus quer usar só o que Ele colocou em nossas mãos. Aquilo que Ele nos deu, que é precioso aos olhos dele. Porque como Ele nos fez, é muito precioso. Há uma identidade. E essa identidade que nós precisamos encontrar para a nossa vida. Essa identidade que você precisa dar para a sua família. A gente tem um curso na igreja que a gente pegou da família, né? Educando Filhos à Maneira de Deus. E uma das aulas do Educando Filhos à Maneira de Deus é você encontrar os valores e a identidade da sua família. Se você tivesse que dizer 5 características da sua casa, da sua família, o que é que você diria? Se alguém falar assim, a família Oliveira, que é a minha. Como é que é a família Oliveira lá, que mora em Atibaia? Ah, a família Oliveira é comprometida com o reino. A família Oliveira é. A família Oliveira é firme, para não falar outra coisa. Sai atropelando e duro e vai em frente e tem toda a energia. Quais são as características? Elas vão se assemelhar mais com Jesus? Elas vão trazer os conceitos do reino? Elas se associam às boas novas? Não, é uma família que se ama. É uma família que se respeita. É uma família que cuida um do outro. É uma família que está pronta para perdoar. Como é? Quais são? E aí o que vamos dizer da nossa igreja? Porque o que acontece lá na tua casa é o que vai ser replicado aqui na igreja. Você pode ter certeza disso. Aquilo que um casal vive dentro de casa é o que vai refletir aqui dentro da igreja. E nós somos igreja para refletir o propósito da existência da igreja. Hoje é dia de salvação. Nós não estamos aqui para ver o que está dando errado. Nós estamos aqui para proclamar a oportunidade de transformação que Jesus Cristo oferece pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sermos uma igreja amável, sermos uma igreja bondosa, sermos uma igreja que exerce misericórdia, somos uma igreja que está pronta a cuidar dos aflitos, necessitados, somos aquele que está pronto a compreender aquele que é diferente. Meu irmão, como a gente tem dificuldade. Essa é uma verdade que Deus tem ressaltado ao meu coração nesses dias. Como conseguir estar perto de alguém que é tão diferente? Porque a gente tem a tendência a chegar perto de quem a gente se identifica. Essa é a tendência natural. Basqueteiros se juntam para jogar o quê? Basquete. Os skatistas, todo um visual. Os roqueiros, a tendência do ser humano é formar tribos. A igreja não é. Ela pode ter alguns conceitos de uma tribo, mas ela não pode ser uma tribo. Nós não somos uma tribo. Não somos uma família. E uma família é diferente de uma tribo. Os princípios de família, de reino, precisam permear as nossas ações. Não é a programação, mas é como fazemos a programação. E o que fazemos antes da programação. E o que fazemos depois da programação.
O quanto o nosso coração está impulsionado a participar daquilo que Deus está nos chamando para fazer. Você está estruturando bem a sua casa? Firmada sobre a rocha? Deus está dizendo para nós fazermos isso. Firmarmos a nossa casa sobre a rocha. Fundamentarmos uma igreja sobre a rocha. Porque quando os ventos vierem, não vai derrubar. Não vai derrubar. Aquilo que Deus estabelece é perfeito. E Deus espera que a gente, como Deus fez por nós, um pai que cuida do filho que cai, de um pai que está disposto a carregar um filho ferido, às vezes também precisamos ser o pai que está disposto a sacrificar o filho amado. E às vezes a gente não quer fazer isso. O senso de proteção excessivo, às vezes nos impede de viver os propósitos de Deus. Porque nós achamos que cuidamos melhor do que Deus. E eu vou dizer a você, você está errado. São essas coisas que às vezes a gente não percebe. Tantos anos caminhando com Jesus, tantos anos ouvindo a sua vontade, tantos anos compreendendo a palavra. Não há salvação, não há fé, não há confiança em Jesus. Mas aí na hora em que a gente precisa se colocar, e é uma palavra que é difícil para nós. Eu estava numa reunião de homens ontem na minha casa. A gente não gosta de ficar vulnerável. A gente não quer se expor. A gente quer blindar a nossa vida, a nossa casa. Queremos ter tudo bem seguro e protegido aos nossos olhos. E é nessa hora em que a gente acha que está com as coisas em nossas mãos, que elas estão saindo pelas beiradas. Relacionamentos de controle. E a igreja não é para isso. Deus não levantou o pastor para estar aqui controlando a vida das pessoas. Liderança não é manipulação. E Jesus nos convida a caminhar. E Ele chama os discípulos assim: venham, eu farei de vocês pescadores de homens. É uma repaginada na ideia que tinha na cabeça de alguns daqueles discípulos. Era abrir mão de algo tão confortável, talvez como Mateus, que ganhava rios de dinheiro sendo um cobrador de impostos, para uma vida de andarilho, meu irmão, de um lugar onde Jesus não tinha uma sede, não tinha uma base, não tinha um centro de treinamento, não tinha algo organizado, estabelecido. Ele convidou eles para caminhar junto, e não mudou. O que nós estamos fazendo hoje não é diferente do que Jesus disse para os seus discípulos. Muda um pouco o cenário, muda um pouco a perspectiva, mas o princípio para viver dentro do reino dele é o mesmo. Ele nos chama para caminhar junto com Ele. Ele quer nos impulsionar a andar sozinho, como Ele enviou. Eu vos envio. Eu derramo agora o meu Espírito sobre vocês. Vão por aí, curem os enfermos, anunciem o reino dos céus. Diga que a salvação chegou, que o reino dos céus está aqui agora. E que esse reino é verdadeiro, que isso é maravilhoso, e que isso impactou a sua vida, e que não tem nada melhor do que dizer que Ele é a razão da sua existência. De que Ele é o alfa, Ele é o ômega. O grego fica mais filosófico, né? Se a gente falasse do A a Z, o alfa e o ômega, é mais bonito dizer. Mas o mais bonito é viver essa verdade. Que durante essa jornada, Jesus vai dizer a mesma coisa quando nós chegarmos no final da nossa história. Quando Ele diz para o Pai assim: Senhor, aqui está os que o Senhor me deu. Eu os protegi e não perdi nenhum. Deus não vai perder nenhum que é dele aqui. Nenhum. No final da jornada, todo mundo vai chegar lá. Porque Ele prometeu. Porque Ele é o bom pastor, o sumo pastor. Ele vai cuidar da nossa jornada. E Ele quer como se nós estivéssemos dispostos a imitar a sua vida. Esse é o plano.
Você precisa imitar a vida de Jesus. Você precisa ser esse irmão, esse amigo que motiva o que cai, que fortalece o que está fraco. Paulo diz isso lá nas cartas aos Romanos. Quem se acha forte espiritual, sabe o que ele faz? Ele cuida dos fracos. Ele levanta os caídos. Porque isso é estar forte. É diferente do conceito do mundo. Estar forte para mostrar a minha força. Estar forte para mostrar o meu potencial. Não, é estar forte para cuidar do que precisa. Você está forte? Cuida de quem está do seu lado, caído e enfraquecido. E às vezes pode ser a sua esposa, às vezes pode ser um filho, às vezes pode ser o seu pai, às vezes o seu amigo no trabalho, às vezes aquela pessoa difícil que criou problema para você. Mas Deus não está dizendo que nós escolhemos a quem devemos oferecer a nossa ajuda, porque Ele não faz acepção de pessoas, e Ele não escolhe o ambiente adequado, não é o ambiente confortável. Deus muitas vezes nos coloca em situações em que só a graça dEle pode se manifestar, porque essa é a ideia dEle, que não seja eu em evidência, que não seja você em evidência, mas que seja a graça dEle em evidência, o amor dEle transbordando da sua vida, para nós nos lembrarmos de que somos filhos de um Deus amado. A ajuda de Deus como a ajuda de um irmão durante esta jornada. Ninguém vai ver uma mão sobrenatural vindo levantar um ao outro aqui. Deus vai usar Deus vai usar você para levantar o caído. Aquele que precisa de um abraço, não vai vir um abraço do céu, não vai vir um anjo se materializar para abraçar alguém que está abatido e desanimado. É você que Deus quer usar para expressar este amor, este abraço, esse cuidado. Nós somos convidados a isso, meu irmão. É algo tão precioso. Eu me sinto uma responsabilidade tão grande. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Eu não sei se você recebeu muito do Senhor, mas eu me sinto um devedor, porque eu recebi tanto do Senhor, tanto, que eu não posso fazer algum pouco e dizer, olha, eu estou fazendo. Ou eu não posso me comparar com os outros e dizer, nossa, eu já faço mais que aquele. Não, então eu olho para aquela situação e aquela família, nossa, aquela família é pior do que a minha. Meu irmão, não faça isso. Nós somos impulsionados para viver um plano tão glorioso de pertencer ao Senhor. Essa identidade de alguém amado, de alguém cuidado. Você passa esse semblante de alguém amado e cuidado? Você já viu o semblante de alguém em angústia? Você consegue perceber isso? Você precisa treinar isso, meu irmão. Olhar para as pessoas que estão perto de você. Olhar para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa. E saber se está tudo bem. É um treino, porque às vezes a gente está tão de cabeça baixa, perdido só nas nossas próprias preocupações, confuso com os nossos próprios conflitos, ansioso olhando para frente, só esperando que as coisas vão acontecer, e a gente para de olhar para quem está perto, para de perceber. Lá em casa eu e minha esposa, no andar de um filho, num tom de uma voz, já de uma resposta, a gente já sabe que tem alguma coisa errada. Não tem alguma coisa que está errada aí. Não, essa não é a pessoa que eu estou acostumado a ver. E você precisa dar uma treinada. Então você vai dar uma olhada aí para quem está perto de você. Dá uma treinada aí. O que você está achando? Dá uma olhada no que está perto de você aí. Como é que está o semblante? Mira aí. Você precisa saber. Você precisa se importar. Porque às vezes nós estamos dentro de um lugar, mas não estamos junto com os outros. E como é que nós cooperamos se não estamos juntos? Como é que cooperamos se alguém percebe aqui a ausência de uma pessoa que a gente já estava ali? Nossa, olha aqui, não veio, já faz um mês, já faz 2 semanas, e você nem pegou um zap para dar um zapzinho lá, ou uma ligadinha, e falar, puxa irmão, estou sentindo sua falta. Porque às vezes aquela pessoa não quer que o pastor ligue para ele. Ele quer perceber se alguém enxergou ele dentro da igreja.
e se ele está fazendo falta. Tem gente que não precisa, mas tem gente que precisa muito. Essa é a diferença. E às vezes aqueles que não precisam falam assim: mas isso é bobeira, tá? Eu sou desse. Não, ninguém precisa me ligar não, que eu sei do meu valor, tá, meu irmão? Eu estou bem, não estou pedindo para mim não, tá? Estou tranquilo. Eu sou emocionalmente, né, frio, lógico, racional, né, conceitual. Então emotivamente eu não tenho necessidade. Mas tem gente que precisa muito, e para mim é um esforço danado. Irmão, e eu tenho medo de ser falso, porque também fazer uma coisa que não é verdadeiro também não serve. Tem que ser algo genuíno. E aí eu falo assim: Senhor, põe do teu amor em mim, porque aqui não tem não. Faz fluir o amor, faz fluir, Senhor, o cuidado. Eu sou daquele pai que eu aviso. Se caiu, eu falo assim: eu não avisei? Eu acho lindo aqueles pais que saem correndo para pegar a filhinha. Oh, minha filhinha, minha princesa. Eu sempre fui daquele pai: eu avisei, levanta. Está sangrando? E aí quando está no nível hard, eu falo assim: quer ir para o hospital? A gente já vai lá para dar uma injeção logo. Mas é lindo você ver que tem outros que têm qualidades que você não tem. E isso é o lindo da igreja. Para nós cooperarmos significa que alguém vai fazer o que eu não sou capaz de fazer, e eu admiro o que o outro tem. Eu queria ter a simpatia do pastor, eu não tenho. O Rafael tem uma simpatia, por onde chega, aquele sorriso. Por onde você me vê, é essa cara aqui, meu irmão. Acabou. Eu na praia, eu no aniversário, eu na igreja. É essa cara aqui. A minha filha mais nova é outra história. Por onde ela chega chegando. E cada um tem o seu valor. E você precisa enxergar o seu valor. E eu quero dizer para você nessa manhã que você é precioso e preciosa aos olhos do Senhor. E os dons e talentos que Deus te deu são fundamentais para cumprir o propósito da igreja aqui em Itu. E se você está aqui, é porque Deus quer usar você para alcançar corações que eu não vou conseguir atingir, que não vão se preocupar com a minha amizade e não vão conseguir, porque vai ser difícil fazer amizade comigo. Mas quem sabe você é aquele que abraça 10 ao mesmo tempo, com uma beleza que vem de Deus. E aí aquela pessoa se sente tão importante, tão amada. E nós como igreja vamos cumprindo esse papel de sermos aqueles que receberam da graça pela fé, para poder compartilhar, porque a graça foi nos dada, meu irmão. A gente não tem que fazer força para oferecer algo que não é nosso. A gente só precisa desfrutar do que Deus nos oferece e cumprir o propósito para o qual ela veio para a nossa vida, que é compartilhar. E é por isso que somos cooperadores, porque foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos, e com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Romanos 5, versículo 2. Recebemos de graça. O nosso compromisso com Jesus é ficar na graça, para compartilhar essa graça, se manter firme, porque não é fácil sim. Não pense que viver a graça de Deus é algo automático. Também não é automático. Porque se você quiser ficar se carregando de culpa, se em vez de você ficar lutando com a tentação, você ceder à tentação, você vai viver no pecado. É simples assim. Cristãos estão numa batalha espiritual. Isso é ser igreja. Ou nós estamos lutando contra tentações, ou estamos vivendo no pecado. Mas a nossa perspectiva não pode estar olhando para a tentação e nem para a vida no pecado. A nossa perspectiva é desfrutar da graça, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O seu olhar tem que estar em Jesus. O seu olhar tem que estar nas promessas. O seu olhar tem que estar na palavra.
Não às vezes do sentimento dentro da gente, porque o sentimento da gente é enganoso. Às vezes o que a gente pensa sobre nós mesmos está errado. Sabia disso? Às vezes a gente tem pensamentos ruins sobre nós, excessivos. Às vezes nós estamos nos julgando, quando nós devíamos ir em direção ao Senhor, nos humilharmos diante dEle, clamarmos pelo seu perdão, receber a sua graça e a sua misericórdia e viver em plena comunhão com esse Deus que nos ama. Parece que a gente quer carregar uma cruz que é maior. E a gente não precisa viver sob condenação. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para nós sermos livres da condenação. Temos paz com Deus. Foi isso que Paulo escreveu à igreja de Roma no capítulo 5. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é que vai nos condenar? Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Há tantas coisas preciosas que precisamos guardar. E Pedro desafia os crentes a crescer na graça e no conhecimento. Segundo Pedro 3, 17 e 18, ele diz assim: estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros dos perversos, e não percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Cresça, meu irmão. Cresça. Você está aqui na igreja? Cresça. Se fortaleça. Para que você possa ser suporte. Para que você tenha energia suficiente no espírito. Para atrair os que estão enfraquecidos. Há alguns que vivem momentos em que eles não têm forças para andar. E Deus está esperando que a gente possa carregá-los ao altar. Nisso cumprireis a lei de Cristo, se levar os fardos, as cargas uns dos outros. É para isso que estamos aqui sendo igreja, para nos apoiarmos mutuamente e entender que nós somos desafiados a reter como algo precioso, a guardar. E o que Deus quer impulsionar em nós é uma fonte que jorra, lembra? Fonte de água viva. Não é uma torneira quando a gente abre e fecha quando a gente quer. Dá para entender? O controle do volume não é nosso. Ele quer dentro de nós uma fonte que jorre águas vivas. E Deus pode fazer isso em sua vida. Deus quer fazer isso lá dentro da sua casa. Que você jorgue, meu irmão, essa vida, que de dentro de você saiam palavras de fé e de bênção. Que você tenha nos seus lábios palavras de adoração e de engrandecimento a esse Deus. Mas não olhando para o que está acontecendo ao nosso redor, senão nada disso se completa. Porque quando a gente para olhar o mal do homem, o mal dessa terra, a perspectiva do que está para acontecer, aí o nosso coração vai se encher de aflição. Né? Não tem como, né? Você fala assim, não, eu vou olhar para a política do nosso país e vou me encher de fé. Não. Eu vou olhar para algumas situações que estão acontecendo na minha casa, os defeitos dos meus filhos, e aí eu vou encher de confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Não. Você precisa estar olhando para Jesus. E aí quando o nosso olhar for para o outro, aí é um olhar para oferecer cuidado. Aí um olhar para dizer assim, como é que eu posso cumprir o propósito de Deus nesta situação? Eu vou ser a luz no meio dessas trevas. Eu vou ser o sal que dá sabor nessa coisa sem sal que está acontecendo aqui. Eu vou ser o pacificador. Eu vou ser o homem e a mulher bem-aventurado, bem-aventurada. Eu sou aquele que vou transbordar desta gratidão, não porque todas as coisas estão como eu quero, mas porque estou experimentando da graça e do cuidado desse Deus que me alcançou, que me perdoou, que me amou e que me trouxe para fazer parte da sua família. Nós somos o corpo de Cristo. Vamos desfrutar de tudo isso? Você quer desfrutar de tudo isso, meu irmão? O seu olhar precisa estar nisso.
que você celebre muitos anos na presença de Jesus. Que você esteja tantos outros domingos aqui para engrandecer o nome desse Deus. Porque hoje é só uma data para marcar momentos. Um ciclo de um ano, porque um ano completou, mas exatamente no mesmo dia se inicia um novo ano. E é que a cada dia, o nosso amanhã não esteja nas nossas mãos. O nosso amanhã está nas mãos do Senhor. E Ele tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para você. Ele tem tudo sob o controle dele. Eu gosto dessa palavra soberania. Todas as vezes em que eu olho muito para o que está acontecendo à minha volta, e meu coração começa a se chatear, a se frustrar, em ver algumas coisas que abatem a gente, eu foco o meu olhar na soberania de Deus. Eu lembro quanto Ele é poderoso. E aí o meu coração começa a se encher de paz, de uma confiança de que está tudo bem. Não está no meu controle não. Aí essa é a consequência. Não está no meu controle. Está no controle dele. E eu quero cantar, não sei se dá para preparar o poderoso Deus, vocês conseguem? Porque Ele é poderoso, meu irmão. Sabe por que uma igreja completa um ano? Porque Deus é poderoso. Sabe que ela vai completar 2, 3, 4, 5, 15, 20 anos? Porque Deus é poderoso. Sabe por que vai ter paz lá na sua casa? Porque Deus é poderoso. Está tudo no controle dele. Foge do meu e foge do seu. Mas está no controle desse Deus poderoso. Ele tem capacidade, Ele tem poder para fazer tudo que nós não podemos fazer. Tudo. Aquilo que está além das nossas forças, é a força dele que vem se manifestar. E isso acontece por pura graça. Porque se dependesse do nosso mérito, Ele não ia fazer. Se dependesse dos nossos esforços, não ia acontecer. Então tudo que nós desfrutamos é por promessa, por bênção, por herança, por uma confiança de um Deus que nos ama e que nos chamou a fazer parte do que Ele quer fazer. E nós estamos aqui hoje para fazer o propósito de Deus. Nós somos cooperadores da graça desse Deus poderoso. Está pronto aí? Se coloque de pé, meu irmão. Vamos adorar esse Deus, para que você se sinta cooperando. Não é com um Deus fraquinho, não. O mal não prevalece sobre a vontade de Deus. Não importa quanto mal esteja perto de você e impactando você, mas não vai determinar a história da sua vida, da sua casa, da sua família e desta igreja, porque Deus é poderoso.